Pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 2 para atuário. Na aula de hoje, falaremos sobre derivadas parciais. Neste primeiro contato com as derivadas parciais, veremos a parte operacional, onde as operações, onde as propriedades são herdadas lá do cálculo 1, ou seja, cálculo de funções de uma variável. Depois, na próxima semana, veremos as definições, interpretações geométricas, a relação das derivadas parciais com taxa de variação, as questões da reta tangente e plano tangente. O que nós temos sobre derivada? Lá do cálculo 1, lá em funções de uma variável, o que era derivada da função y igual a f de x? A derivada mede taxa de variação da função com relação à variável x, que aí pode ser representado tanto com df dx ou f' de x. Mas qual que é a representação gráfica? Representação gráfica, essas derivadas aplicadas num ponto, por exemplo, x0 e y0, está medindo a inclinação da reta tangente, a curva f. Então, nós temos uma curva y igual a f de x, marcamos um ponto. Marcamos um ponto. Marcamos um ponto nessa curva. A derivada está medindo a inclinação da reta tangente a essa curva. Então, aqui nós temos a inclinação dessa reta tangente é f' de x0 e a reta tangente é representada por essa equação. Isso vai manter para funções de duas ou mais variáveis. A questão é que agora nós vamos ter não só uma variável para fazer isso, mas duas ou mais. Ou seja, nós vamos ter aqui uma função f de xy, quando for duas variáveis. Nós podemos calcular a taxa de variação com relação a x ou com relação a y. Nós podemos encontrar a reta tangente ou com relação a x ou com relação a y. E enquanto calcula a variação de uma das variáveis, a outra permanecerá constante. Então, para funções de duas variáveis, é seguir a mesma ideia. Então, nós temos a função f de xy. Nós podemos calcular a taxa de variação com relação a x ou com relação a y. E aí a notação agora. Essa daqui é a derivada de f com relação a x. Ou de uma forma compacta aqui. Ou a gente pode fazer com relação a y a derivada. Nós podemos calcular a reta tangente ou com relação a x ou com relação a y. Se a gente calcular com relação a x, nós vamos ter esta reta tangente. Se a gente calcular com relação a x, quem está variando é x e a altura que muda é z. Se fosse calcular a reta tangente com relação a y, a derivada, ao invés de ser com relação a x, seria com relação a y, e a variação aqui, ao invés de ser pensada com relação a x, seria com relação a y. Então, aqui entraria um y menos y0. Então, a ideia é a mesma. A parte operacional é a mesma. A única diferença é que enquanto a gente faz a derivada com relação a uma variável, a outra permanece constante.
Então, quando você tem a variação de uma variável, a outra permanece constante. Lembrando disso, o restante, a parte operacional, é seguindo todas as regras de derivação lá do cálculo 1. Como assim? Bom, então vamos pegar aqui o exemplo, a nossa função ali f de xy, x² menos 2xy. Vamos calcular então a derivada com relação a x. Nós podemos fazer a derivada com relação a x ou com relação a y. Então vamos começar com a derivada com relação a x. Então nós vamos ficar a derivada, no lugar da função eu vou pôr a definição, que é x² menos 2xy². Se vale todas as regras de derivação, então se a gente tem aqui uma subtração, a propriedade da derivada da soma é a soma das derivadas. Vale para subtração, então nós podemos separar essas derivadas. Nós podemos separar em duas derivadas. Então temos aqui a primeira, que é a derivada de x², e a segunda fica a derivada de x de 2xy². Continuando, aqui a gente aplica a derivada. Então a derivada de x² com relação a x é 2x pela a regra de potência. E aqui a derivada está com relação a x. Então y, que é a outra variável, é visto como constante. Então tanto 2, que é uma constante, pode ir para fora, quanto y². Então, colocando para fora da derivada, o 2y², que é visto como constante, porque a variação está com relação a x. E o que fica ainda dentro da derivada? Dentro da derivada fica apenas a variável x. E a derivada de x com relação a x é 1. Então, o resultado é 2x menos 2y². E se a gente fizer a derivada com relação a y? Bom, a derivada com relação a y, o que vai acontecer? X vai ser visto como constante, porque a variação está em y, então x é visto como constante. E vale as mesmas regras de derivação do cálculo 1. Então a gente pode separar essas duas, essa derivada em duas. E agora essa derivada, a primeira derivada, qual que é a derivada de x² com relação a y? Não tem y aqui dentro. Então, é só uma função de x. Qualquer função de x é visto como constante com relação a y. Então, essa derivada dá zero, porque é a mesma coisa que derivada de constante. Derivada de constante, zero. Menos aqui, a derivada com relação a y. Então, o 2 pode ir para fora e o x também pode ir para fora, porque é visto como constante, porque a derivada está com relação a y. Derivando com relação a y, derivada de y² vai dar 2y. Então, vai ficar 4 menos 4, que multiplica x, que multiplica y. Que esta derivada aqui é 2y. Item B. Bom, item B, se a gente fizer a derivada, agora eu vou escrever de forma compacta, a derivada com relação a x,
como que ficaria, né? Se a gente usar substituir a função. Então, esse daqui é a derivada de constante dá zero. Esse daqui é a derivada da função mesmo, porque a função é de y, então vai ficar menos 2x. E essa parte aqui, a derivada é zero. Por quê? Porque y ao quadrado é visto constante com relação a x. Então, quanto que dá agora esta derivada? Essa derivada, bom, olhando aqui, esta 4 derivada com relação a y dá zero. X ao quadrado derivando com relação a y dá zero. Y ao quadrado derivada com relação a y dá 2y, com um menos aqui na frente, menos 2y. Tá? Então, a técnica de derivação é a mesma do cálculo 1. A única diferença é que eu tenho que lembrar que se eu derivo com relação a x, y é visto como constante. Se eu derivo com relação a y, x é visto como constante. E podemos fazer mais derivadas? Podemos fazer a derivada de segunda ordem. Então, se a gente tem uma função f, nós temos duas possibilidades. Podemos derivar com relação a x ou com relação a y. Agora, se a gente derivou com relação a x, nós podemos derivar de novo. Nós podemos derivar com relação a x, ou nós podemos pegar essa derivada, derivar com relação a y. Se a gente pode pegar a derivada de y, nós podemos pegar com relação a x, depois a segunda derivada, ou podemos fazer a derivada com relação a y. Então teríamos, ou seja, a segunda derivada, teríamos 4 possibilidades. Então, nós temos a função, se a gente derivar com relação a x, nós fizemos aqui no vídeo no slide anterior, que deu 2x menos 2y ao quadrado. Então, temos 2x menos 2y ao quadrado. Agora, nós podemos temos duas possibilidades. Podemos derivar de novo com relação a x, que é esse caso aqui primeiro. Se derivar de novo com relação a x, esse daqui, a derivada vai dar 2. E essa parte, a derivada com relação a x, dá 0. Ou podemos pegar essa função aqui, essa derivada, agora derivar com relação a y. E aí seria quanto? Então, nós teríamos esse. Agora derivar com relação a y, essa primeira parte dá 0 e essa segunda parte dá menos 4y. E se a gente pegar a f de y, né? Se a gente pegar a derivada com relação a y, que foi aqui, menos 4xy. Nós podemos derivar com relação a x. Então, nós temos a derivada aqui primeiro com relação a y, e depois derivar com relação a x. Vai dar quanto? Menos 4x é visto como constante, pode sair para fora da derivada. Então, fica menos 4x. E dentro da derivada fica só o y. Derivada de y com relação a y, 1. Então, fica menos 4x. E a outra possibilidade é a derivada de y com relação a y. Então, nós teríamos aqui, para derivar menos 4x
xy, derivar de novo, né, com relação a y. Então, derivando com relação a y, vai ser menos 4x. Só voltando aqui no anterior, aqui é a derivada com relação a x, né? Eu já fiz o da frente. Isso aqui é derivada com relação a x. Então, quem vai para fora é o menos 4y. Quem vai para fora é o menos 4y. Ficou dentro da derivada x. Derivada de x com relação a x, 1. Agora sim. Então, temos essas 4 possibilidades para a segunda derivada. Note que essa derivada deu igual a essa. Isso é sempre válido. Tá? Então, nessa situação, esses dois aqui são iguais. Ou seja, a derivada de x e depois y é a mesma coisa da derivada da f de yx. Isso é um teorema, isso é provado, chamado de teorema de Cloham. Então isso é sempre válido. Sempre que a função for derivável, tá? Sempre que for possível calcular essas derivadas. Então, para o item B, se a gente fizer a derivada com relação a x, é menos 2x. A derivada de x com relação a x, menos 2. Derivada de x com relação a y, 0. Derivada da f com relação a y, menos 2y. Se fizer a derivada de y depois com relação a x, 0. E a derivada de y, menos 2. Tá? Então, o item B aí tem as derivadas. Mas também temos outras funções, né? Então, por exemplo, se a gente tiver essa função e a gente quer calcular esta derivada e esta derivada, como que a gente calcularia? Então, vamos começar com a f, derivada de f com relação a x. Vou substituir a definição da função o que temos desse caso, né? Bom, aplicar as propriedades do cálculo 1, como a derivada com relação a x, y é visto como constante. E aqui dentro nós temos a multiplicação de duas funções de x. Tem primeiro a exponencial de xy e segundo a ln de x. Então aqui nós temos que aplicar a regra do produto. Então a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então a derivada do primeiro vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Quanto que dá essa derivada? Bom, essa derivada, a primeira derivada aqui, a gente tem que aplicar regra da cadeia. Por quê?
É o exponencial elevado a uma função de x. Então, nós temos que aplicar a regra da cadeia, que é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. No caso aqui, a derivada da exponencial vezes a derivada do argumento, do expoente. Então, primeiro, aplicando a regra da cadeia, a derivada de e é ela mesma, então continua e de x, y, agora vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente é com relação a x. Vou anotar aqui. Então, fica essa derivada aqui. Mais e xy. Agora, a derivada do ln com relação a x é 1 sobre x. Então, vou continuar agora a conta aqui com a regra da cadeia. Então, a gente fez a derivada da exponencial vezes agora aqui pus a notação da derivada do expoente. Então, fica aí xy, a derivada de xy dá quanto? Y pode ir para fora. E a derivada de x com relação a x, 1. Então, sobra e aí a gente pode pôr em evidência note que aqui eu fiz bem passo a passo. Poderia fazer mais direto, tá? Então, eu poderia fazer aqui esta derivada aqui da regra da cadeia, já poderia vir direto aqui para essa última linha, tá? Mas aqui fiz passo a passo. Então, esse é um exemplo que usou tanto a regra do produto quanto a regra da cadeia. E qual que é a derivada agora de f com relação a y? E agora, o que a gente faz? Aplica a regra do produto? Não, né? Aqui nós temos duas funções, multiplicação de duas funções de x, mas a variação é com relação a y. Então, a segunda função é visto como constante com relação a y. Então, pode ir para fora da derivada. Então, fica dentro da derivada apenas função que depende de y, que é o e de xy. E aí agora a gente faz a derivada do e com relação a y, que é ele mesmo, vezes a derivada do argumento, que aqui a gente já precisa aplicar a regra da cadeia. E a derivada do expoente com relação a y dá x. Então vai ficar x que multiplica e x, y. Então, este é o resultado. Então, o que precisaremos é relembrar as técnicas de derivação lá do cálculo de funções de uma variável, que aqui serão utilizadas as mesmas técnicas, apenas recordando que enquanto a variação está em x, ou seja, a derivada é com relação a x, y é visto como constante. E se a derivada é com relação a y, x é visto como constante. Então, operacionalmente falando, é a mesma ideia lá do cálculo 1. No entanto, nós agora, agora temos que treinar essas derivadas, então treinar, resolver a maior quantidade de derivadas possíveis, e a partir desta aula nós vamos dar interpretação para isso, né? Então, como que ficaria essa questão de inclinação de reta tangente, em que agora não é curva, agora é superfície, tá? Então, definir essa derivada formalmente, essa derivada parcial. Então, essa derivada parcial, essa derivada que estamos fazendo ou com relação a x ou com relação a y, chamada de derivada parcial. E aí na próxima aula nós vamos definir isso, falar sobre a reta tangente, sobre plano tangente e assim sucessivamente.
Até mais.